concordo com essa oração, Senhor. Amém. Esse é meu Pai, já não há mais condenação. Se o pastor Bruno desse a bênção do Senhor aqui, eu acho que todos sairiam satisfeitos com a palavra da irmã e o agradecimento do irmão. Eu louvo a Deus por Ele ser tão misericordioso em nossas vidas. E a irmã falando, o irmão também ali, também falando, eu trouxe à memória o meu avô. E eu me lembrava quando eu chegava pelas madrugadas drogado. E eu via aquele homem de madrugada de joelho orando. E eu dizia que ele estava ficando louco. Ele estava ficando doido. Por ele estar uma hora daquela de joelho orando. E eu não entendi o porquê. Mas hoje eu entendo, para a honra e glória do Senhor. Ele foi o primeiro na minha família a entregar a vida para Jesus, já com a idade avançada. E para a honra e glória do Senhor Jesus, antes dele partir, eu tinha entregue a minha vida também para Jesus. E na minha família, quando eu me converti, todos disseram que esperavam de todos se converter, menos a mim, porque eu era o mais complicado, eu era o mais difícil, eu era o que dava mais trabalho. E a irmã falando, eu me lembrei, não era nem isso que eu trouxe para falar, mas me veio à memória falar do meu avô e do preço que ele pagou pela minha vida. E eu louvo a Deus pela vida dele. Amém. Aleluia. Tem. Obrigado. Ai, meu Deus. Realmente, irmãos, não é fácil. Há um preço a ser pago, literalmente, pela vida de cada um de nós, principalmente os nossos familiares. E trazendo à memória, Deus ele sempre tem novas estações para nossas vidas. E eu refletindo com Ele, eu me lembrei da minha caminhada com Ele e fiz uma retrospectiva, que fazem 18 anos que eu caminho com Cristo. E eu fiz uma retrospectiva da minha vida até 20 anos atrás. E eu vi que há 20 anos atrás eu tinha conhecido a minha esposa. Felizmente ela não pôde hoje estar aqui, que a minha filha faz 3 dias que ela está tendo febre. E ela ficou com ela hoje pela manhã lá. E foi quando o Senhor colocou minha esposa no meu caminho, em meio a todo esse aperreio. E realmente ela foi uma das chaves que o Senhor usou na minha vida para a mudança de estações. E eu percebi que a cada 10 anos na minha vida, Deus ele vira uma chave, ele muda uma estação, ele me dá algo novo para que eu possa fazer a vontade dele. E eu queria ler aqui em Provérbios, no capítulo 31, foi uma das chaves que o Senhor colocou na minha vida. A palavra do Senhor diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede aos rubis. O coração do seu marido está confiado, assim ele não necessitará de despojos. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Abre a sua mão ao pobre
e estende as suas mãos aos necessitados. A força e a honra são o seu vestido, e se alegrará no dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei e a benevolência está na sua língua. Está atenta ao mandamento da casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chama os bem-aventurados, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. E Deus colocou a minha esposa no meu caminho de forma literalmente excelente. Uma mulher sábia, uma mulher edificadora, uma mulher que me ajudou muito na minha caminhada. E foi através dela que eu conheci Cristo. E ela teve muita, mas muita paciência. Ela pagou um preço muito grande para que hoje eu pudesse estar aqui, falando da sua graça, da sua misericórdia e do que Ele fez na minha vida. Então a minha mulher é muito especial. Primeiramente Deus e depois dela. Depois ela, porque eu acho que se não fosse ela, eu talvez não tivesse mais nem nessa existência, porque eu era complicado. Amém? Mas eu quero compartilhar com vocês algo que eu tenho vivido e tenho aprendido muito da parte do Senhor. E eu creio que seja relevante para a vida de cada um de vocês aqui. É a gente entender e identificar os nossos dons, o nosso chamado e o nosso propósito de vida para essa terra aqui. Porque Deus, Ele nos criou para que nós venhamos cumprir propósito aqui nessa terra. A gente não veio aqui para fazer número, mas sim para cumprir o propósito ao qual Deus determinou para cada um de nós aqui. Amém? E em Romanos capítulo 12, eu ia ficar com o versículo 6, 7 e 8, mas o Senhor pediu para me ler todo esse capítulo, porque ele é muito relevante para a vida de cada um aqui. Tá joia? Romanos capítulo 12, a palavra do Senhor diz: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis aos esquemas deste mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me foi dado, digo a cada um entre vós, que não penseis de si mesmo, mas do que convém, mas que pensei de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Depois assim, como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dado. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. O que encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados do zelo. Sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos na sua necessidade, procurai ser hospitaleiros, obedecei os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais aqueles. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimos entre vós. Não sejais orgulhosos, mas pronto a compartilhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém deveis mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor.
Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizer isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixará vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quando eu conheci a Cristo, foi na Igreja Batista Central, lá em Brasília Teimosa. E assim que eu me converti, eu passei a me indignar com certas coisas e atitudes que eu via na igreja. E ficava com aquela ira, revoltado, e de alguma forma eu queria trazer solução. E foi aí que eu conseguia identificar qual era os dons que Deus tinha ministrado ao meu coração, não é? Que foi o dom de serviço e o dom da generosidade. E quando eu cheguei, eu vi o pessoal muito acomodado, e eu corria, e estava faltando água no gela-água, eu colocava água. E, enfim, o que eu via de necessidade na igreja, eu procurava fazer. E aí o pessoal começou a me chamar de diácono. E eu, novo convertido, não sabia nem o que era diácono. Mas o pessoal chamava, eu amém, e procurava servir da melhor forma possível. E isso fez com que aqueles irmãos que estavam engessados na cadeira procurassem tomar atitude, porque eu tinha chegado e estava fazendo o que era para eles fazerem. E isso começou a gerar movimento na igreja, para que a igreja começasse a se movimentar. E uma das coisas que mais eu fiquei indignado foi que a igreja estava passando por um processo de reforma, para o bem dos próprios membros da igreja. E eu vi a hora o pastor se humilhar ali para pedir um saco de cimento, e eu não vi o pessoal dar resposta. E eu tive que me posicionar. E aí foi quando eu entendi que a generosidade estava como dom na minha vida, e o serviço. E eu me posicionei. E tinha um pastor que ele fabricava bolo, eu pedi para ele fabricar uns bolos menores para a gente estar vendendo na igreja. E eu mandei ele fabricar bolo, levava para frente do meu ponto comercial, que eu tinha um comércio. E eu ficava feito um camelô lá na frente vendendo bolo. Ó, o bolo abençoado, ó, o bolo abençoado. E a gente foi levantando campanha. E para a honra e glória do Senhor, quando o Senhor me tirou da igreja e me levou para uma outra igreja, para que eu pudesse servir também, conforme o propósito dele na minha vida, conforme a vontade dele, eu saí de lá, a igreja já estava funcionando com ar-condicionado, tudo. O desejo do coração era só botar cadeira acolchoada para os irmãos. Mas em meio a todo esse movimento, a gente conseguiu fazer uma reforma para a honra e glória do Senhor. Então, é importante que cada um identifique qual o seu dom, qual o seu chamado. E ele vem através da indignação. É aquilo que te incomoda, é aquilo que te deixa irritado por você querer ver algo acontecer e aquilo não está acontecendo. É porque Deus quer te levantar para que você se posicione, para que você coloque isso que está te incomodando em prática. Não espere para que outro venha fazer. Se Deus te incomoda, é porque é para você colocar isso em prática e você fazer. Amém? Então esse é o dom de Deus. Então eu aprendi, mediante que Deus ele nos cria e nos faz caminhar com Ele, com alguns dons. E como a gente vê, cada um tem o seu dom, e no final todos se unem a um só propósito, que é Cristo. Amém? Eu aprendi também sobre o chamado de Deus. E entendi que chamado, ele não é vitalício, ele não é permanente, mas sim temporário. Então, nesse momento aqui, nesse ministério, Deus me levantou para estar com a equipe de introdutores. Eu sei que esse chamado aqui do Senhor não é um chamado que eu vou viver a minha vida toda nele, mas é algo temporário que o Senhor tem para a minha vida. Vai se levantar outro, e Deus vai lapidando, vai moldando, e cada um vai fazendo e exercendo a sua função, em meio ao chamado que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Então a gente tem que entender que a gente não tem que se apegar a encargos que o Senhor venha nos dar na igreja. É algo passageiro. Deus vai levantar você, vai lhe usar, vai lhe capacitar, você vai treinar pessoas, e outros vão ficar no seu lugar, e Ele vai lhe levar para você exercer um outro encargo em um outro lugar, para que você seja usado por Ele como ferramenta. Mas em meio a tudo isso, em meio a toda a minha caminhada, eu sentia que existia algo ainda na minha vida que precisava ser preenchido, e que eu estava meio que perdido, porque eu entendia que eu tinha um dom de generosidade. Eu lia a palavra, o Senhor me remetia a promessas com relação a recursos financeiros, enfim. E eu ficava comigo, Senhor, meu chamado é para falar sobre dinheiro, só para falar sobre dinheiro, eu não estou entendendo. E com quem eu compartilhava o que o Senhor me dava, tinha uma barreira, tinha um entrave. Eu digo, tem alguma coisa errada, eu preciso me alinhar com os céus, está faltando alguma coisa. E eu entendi
que fora o chamado, né, que o Senhor tem na nossa vida, fora os dons, o Senhor tem um propósito de vida para cada um de nós que a gente precisa cumprir, que é a nossa ideia central permanente, a nossa ICP. É algo que é vitalício, que a gente não recusa, a gente não abandona e a gente não negocia por nada. Isso estava faltando na minha vida. Só que para a gente entender, e o quanto mais cedo a gente entender, é melhor, porque a gente vai ter uma vida de paz e prosperidade com o Senhor, com mais excelência. E para a gente entender, há um preço a ser pago. E quando eu entendi, foi que eu fiz uma retrospectiva e vi o preço que eu estava pagando, para entender qual era esse propósito que o Senhor tinha para a minha vida, né? E como eu tinha falado em meio às estações, a primeira estação que eu vi foi quando Deus colocou a minha esposa na minha vida. A segunda estação foi num período que eu me converti e Deus tirou tudo de mim. Eu passei uma caminhada com Ele que Ele me tirou tudo que eu vinha, toda aquela bagagem do Egito, tudo que eu tinha conquistado, Ele me levou para o zero ali e começou a me prosperar mais uma vez. Foi quando eu entrei nesse segmento de estrutura metálica. E eu não conhecia nada, nunca tinha trabalhado com ferragem, com esse segmento, e Deus me colocou nessa profissão. Eu entrei e Ele começou a me prosperar. E literalmente isso iniciou em 2013, há 10 anos atrás. E um dos clientes, logo quando eu entrei nessa profissão, foi a Leis Eletro. E ela estava passando por um processo de reforma, reformando todas as fachadas de loja dela. E ela tem loja em todo o Nordeste. E eu passei a viajar o Nordeste todo fazendo essas lojas. E Deus começou a me apontar, em meio a essas viagens, o meu propósito. Mas até então eu não entendia aquilo. Eu via, ficava indignado, ficava revoltado e culpava os políticos, porque eu via algo tão simples para se resolver e solucionar aquele problema, e não era um investimento alto para eles, que era levar água para o povo sertanejo, saciar a sede daquele povo. E eu passava e via a necessidade deles, e via os animais pelo caminho morrendo por conta da falta d'água, e eu ficava meio que indignado, revoltado, mas não me posicionava e não tomava atitude. Mas era Deus me apontando. E sempre que a gente identifica algo que nos incomoda e nos traz indignação, é porque Deus quer nos usar para resolver esse tipo de problema. E a próxima virada de chave que o Senhor me deu foi me mostrando esse propósito e me tirando dessa profissão. Ele já me tirou dessa profissão, já me colocou em uma outra profissão, ao qual vai me levantar recursos maiores para eu cumprir esse propósito. E quando você identifica o seu propósito, é literalmente vitalício, porque você dorme pensando no propósito, você acorda pensando no propósito, você trabalha em função desse propósito, sua prioridade é esse propósito. Assim como foi na vida de Moisés. Moisés tinha tudo para ser príncipe do Egito, mas Deus o incomodou, lhe tirou daquele lugar e lhe disse o que é que ele iria fazer, que era libertar aquele povo. Ele pagou um alto preço. Mas se na hora que ele chegasse para conversar com o faraó dissesse: não, eu vou me destituir aqui do reino e vou lhe dar o reino, você acha que ele ia aceitar ou ele ia recusar para cumprir o propósito que Deus chamou ele para fazer? É inegociável. Assim como foi na vida de José. José teve um sonho. O sonho foi de Deus ou foi de José? Foi de José, mas José comprou aquela ideia. A prova é que ele saiu falando do sonho para um e para outro, para que as pessoas entendessem o que Deus tinha para a vida dele. Mas Deus não falou para ele o preço que ele ia pagar para cumprir aquele propósito. E ele pagou, e assim é na vida da gente. E eu sei o preço que eu paguei para cumprir esse propósito. Há um ano atrás eu fui para um encontro do Fora do Normal com o nosso irmão Emerson, nesse mesmo período. E o Senhor disse que Ele ia me quebrar financeiramente para que eu cumprisse o meu propósito. Porque até então eu estava perdido. Porque como eu queria falar sobre dinheiro, a minha função e o meu foco era querer buscar riqueza para que as pessoas pudessem me ouvir, para que as pessoas pudessem dar credibilidade. Então, para mim, eu tinha que ostentar carro, ostentar casa, para que gerasse credibilidade e as pessoas dessem atenção ao investimento na casa do Senhor. Mas não era esse o propósito de Deus para a minha vida. E aí foi quando Ele disse: vou lhe quebrar, vou lhe tirar tudo para que você possa cumprir o seu propósito. Eu digo: não estou entendendo, mas se o Senhor está falando, quem sou eu para questionar? Quando chegar o momento eu vou entender.
E foi quando, na virada de ano, eu entendi qual era o meu propósito. E eu fui para a matemática, para ver como estava a minha situação financeira. E eu estava devendo mais de R$500 milhão. Literalmente quebrado. Eu passei um ano sem pegar serviço nenhum na rua. Literalmente pela fé. Só gerando uma bola de neve na minha vida. Só bola de neve, bola de neve, bola de neve. E quando ele me deu o start de que meu propósito era realmente levar água para o sertão, e eu aceitei quando ele me falou realmente, e ele me perguntou o que é que faltava para que eu pudesse colocar em prática esse propósito que ele tinha para a minha vida. E automaticamente eu disse para ele que era dinheiro o problema, né? E ele disse para mim que o meu problema não era dinheiro, mas sim disciplina. Se eu fosse disciplinado, eu não tinha problema com finança. E não tinha problema nenhum na minha vida, só faltava em minha disciplina. Porque todos nós temos 4 temperamentos, que é o temperamento dominante, o extrovertido, o paciente e o analítico. Mas o que predomina em mim é o dominante. Eu sou muito impulsivo. Eu não penso antes de fazer. Eu já estou fazendo, já estou metendo a cara e pago muito preço por conta disso. E principalmente na nova profissão que ele tinha me dado. Por eu ser muito impulsivo, isso me gerava muito prejuízo. E aí quando ele deu o start, que era só a disciplina que faltava na minha vida, tudo mudou. É como se o reino espiritual e o universo passassem a conspirar a seu favor agora. Tudo que você faz, prospera. Onde você toca a sua mão, prospera. E uma das palavras que o Senhor ele me deu, eu logo quando novo convertido, é uma palavra que ela está lá em Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2, verso 26, onde a palavra do Senhor diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade ao homem que lhe agrada, mas ao pecador ele dá trabalho de ajuntar e armazenar riqueza para entregar a quem agrada a Deus. Quando Deus me deu esse versículo, ele se enraizou no meu coração, e eu disse para Deus: Senhor, eu te conheci e eu só tinha a 5ª série primária. Eu era semi-analfabeto. Eu aprendi a ler, literalmente, lendo a Bíblia, buscando o conhecimento do Senhor, com a sede e a fome. Eu aprendi literalmente a ler, a colocar ponto e vírgula. Eu era semi-analfabeto. Eu tinha uma dicção boa, por eu me relacionar com pessoas. Mas na leitura, eu era literalmente um semi-analfabeto. E eu disse: Senhor, tua palavra diz que o Senhor vai me dar sabedoria, vai me dar inteligência, que o Senhor vai tirar do rico para me dar. E outras palavras, eu sei que o Senhor vai me fazer trabalhar pouco e ganhar muito, para que eu tenha tempo para o teu reino, para que eu possa investir meu tempo no teu reino. E isso o Senhor veio trabalhando na minha vida, e é hoje isso que eu estou vivendo. Hoje eu trabalho em torno de 1 hora, 2 horas por dia pela manhã. Bato minha meta e encerro. E de onde eu vou buscar meu recurso? É desses aqui que tem riqueza, que é na Bolsa de Valores. E eu estou vendo essa palavra se cumprindo na minha vida, porque existe mais de 5.000 promessas na palavra de Deus, e a gente precisa saber reivindicá-las, saber vivê-las. Então hoje o Senhor me ensinou a trabalhar literalmente na B3, algo que eu achava que só economistas, administradores podiam trabalhar nisso aí. Mas eu, na minha santa ignorância, o Senhor me ensinou a trabalhar com isso. Me ensinou a entender aqueles gráficos, o que acontece com aqueles gráficos. E eu aprendi aquilo ali, e hoje eu estou vivendo daquilo. Deus me tirou dessa profissão, fechou todas as portas, e hoje eu estou vivendo literalmente da B3. E é algo que vai me gerar recurso para que eu possa realmente cumprir esse propósito. Vai me gerar tempo para eu cumprir esse propósito. Tem me gerado tempo para buscar conhecimento na palavra, para ler livros, para ter tempo para estar aqui na casa do Senhor servindo, fazendo o serviço ao qual o Senhor me proporciona a fazer com amor, com zelo. Então eu entendo que essas profissões que eu passei foi para que eu viesse buscar conhecimento para colocar em prática aqui na casa do Senhor, para gerar excelência para o reino dele. Então é isso que Deus tem. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês, que é onde está a nossa ICP, a nossa ideia central permanente, o nosso propósito, ela está em Mateus capítulo 25. Em Mateus capítulo 25 a gente tem 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola das 10 virgens. É uma parábola que nos remete à santificação, à santidade,
a estarmos vigilantes para a volta do Senhor. A segunda parábola é a parábola dos talentos, onde Deus dá 1 talento a um, 3 talentos a outros, 5 talentos a outros, e aquele homem viaja, e quando ele volta em tempo determinado, cada um presta conta dos talentos ao qual Deus nos deu, que são os dons que o Senhor nos dá, né, para a gente colocar ele em prática e exercer com excelência. E a terceira parábola é a parábola do propósito que Deus tem para a vida da gente, que a gente precisa cumprir essa parábola, porque Ele vai cobrar e vai reivindicar da gente. Amém? Mateus capítulo 25, verso 31. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará um dos outros, a semelhança do pastor que separa as ovelhas do cabrito, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí do 35 em diante é aonde está o seu propósito de vida. Do 35 em diante é onde a gente tem que se alinhar com o Senhor para cumprir ele. Eu não vou citar o apóstolo e a pastora Liane, porque é muito evidente, mas tem outros dois aqui na igreja que, se eu falar, vocês dá o start na hora, e eles cumprem o propósito com excelência, e você vê que não é peso para eles, é prazeroso, não é? Se a gente falar da pastora Ana, qual é o propósito de vida dela? É alimentar aqueles que têm fome. Isso é prazeroso. Ela já está ali, ó, aposentadinha, já está uma senhora de idade, podia estar descansando, mas a gente vê ela com maior prazer exercendo essa função. Outro que a gente vê cumprir o propósito dele também, que já é um senhor aposentado, tem o sítiozinho dele, podia estar descansando, curtindo ali o sítiozinho dele, a sua velhice. É o pastor Silva, visitando aqueles que estão presos. Eles estão cumprindo os propósitos de vida dele. E não é algo que nos traz peso, é algo que nos traz prazer, é algo que a gente vai buscar com alegria. E a gente vai ver isso agora, tá bom? No verso 35 a palavra diz: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupa e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e foste visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupa e te vestimos? Quando te vimos doentes ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizeres a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim fizestes. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: maldito, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me acolheste, estava nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, sem roupa, doente, na prisão, e não cumprimos e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que os deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazer a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então, meu irmão, a gente vê aí para cada um de nós um ministério, um propósito a ser cumprido. É levar alimento àquele que tem fome, como a pastora faz. É ir visitar aqueles que estão encarcerados, como o pastor Silva faz.
é levar água para aqueles que têm sede, como o Senhor está me levantando para levar lá para o sertão água, para matar a sede daquele povo. É você visitar aqueles que estão nos hospitais. Existem asilos que têm idosos abandonados, precisando de um carinho, de um afeto, né? Creches com crianças lá abandonadas, esperando uma adoção, enfim. Então, esse é o nosso propósito de vida. Essa é a nossa ICP, a nossa ideia central permanente que a gente precisa viver lá. Porque Deus, Ele vai cobrar esse propósito, como estamos vendo aqui. Quando Ele questiona que ele estava sem roupa, que ele estava com fome e ninguém foi lá visitar ele, Ele diz que Ele mandou esses aí para o fogo eterno, porque eles foram cabritos, não foram ovelhas. Eles não obedeceram, eles não cumpriram o propósito de Deus. Então a gente precisa entender esses 3 detalhezinhos que Deus lapida em nossas vidas, que é o dom que Ele nos dá, assim como Ele me deu o dom de serviço, para que eu possa servir com excelência na casa dele e dar o meu melhor. E para isso Ele me colocou em várias profissões, para que eu pudesse, de um pouco de cada uma delas, eu estar aqui colocando em prática na casa do Senhor, não é? Me deu o dom da generosidade, porque tudo que eu faço para a honra e glória do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. E eu dou o meu melhor para Ele. E assim cada um de vocês tem um dom. E quando Deus chamarem vocês para exercer algum encargo aqui na igreja, lembre-se que ele é temporário. Essa não é a sua ICP, é temporário. Você vai exercer aquele encargo, você vai exercer aquele chamado que o Senhor lhe deu, vai treinar outros, e depois Deus vai estar lhe levantando para você estar exercendo outros encargos na igreja, e aquele ali vai estar pronto para cuidar daquilo que Deus lhe levantou para fazer. Amém? E em seguida, a sua ICP é aquilo que é vitalício na sua vida, que você vai viver toda a sua vida em função de cumprir esse propósito, de saciar fome, de saciar sede, de vestir aquele que precisa, de visitar aqueles que precisam ser visitados. E esse é o nosso propósito de vida. Amém? Então, quanto antes vocês entenderem isso, eu lhe garanto que vocês vão ter uma vida de paz e prosperidade com excelência. Porque eu estou vivendo essa experiência. Quando eu entendi qual era a minha ICP, o que Deus tinha para que fosse uma vida para me levar de forma permanente, cumprindo o propósito dele, eu vi o reino de Deus, eu vi o universo assim conspirar a meu favor, tudo cooperar para que eu cumprisse aquele propósito, para que Deus me levasse a viver o que Ele tem para a minha vida. E não vai ser diferente na vida de nenhum de vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus dê sabedoria, inteligência e uma vida de paz e prosperidade, cumprindo o propósito ao qual Deus designou para cada um aqui. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Então eu gostaria de convidar os irmãos para que vocês pudessem trazer os seus dízimos e ofertas à casa do Senhor, crendo que o que vocês estão trazendo aqui no altar é uma semente. É uma semente que ela vai escravizar o futuro de vocês. O futuro de vocês serão escravizados com essa semente. E saiba que no tempo de Deus vocês irão colher multiplicadamente. Como a palavra dele diz, aquele que deixa pai, mãe, família, fazenda, que é as suas riquezas, por amor dele, ainda nesse tempo ele restituirá 100 vezes mais, e no tempo futuro lhe dará a vida eterna. Amém? Então traga a sua semente, crendo que o Senhor vai multiplicá-la e que vocês serão abençoados em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe.